E aí pessoal, tudo certo? Hoje na nossa aula de biologia nós vamos falar sobre o reino fungi. Reino fungi é o reino composto, como o nome já sugere bem, pelos fungos. Como são caracterizados os fungos? Os fungos são organismos que são eucariontes, então têm núcleo definido, são heterótrofos. Isso significa que eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles precisam buscar esse alimento no meio. E como é que eles vão fazer isso? Ou eles vão buscar o alimento decompondo esse alimento, então eles seriam decompositores, ou eles vão ser parasitas de outros organismos, vão buscar esses nutrientes em outros organismos, portanto. Também os fungos têm estruturas nas suas células que não permitem falar que eles são possuem somente células eucariontes animais ou células eucariontes vegetais. Eles ficam ali no limiar, apresentam estruturas dos dois tipos de células. Então, por exemplo, a presença de parede celular. Isso é uma característica que a gente encontraria na célula vegetal. A célula do fungo também tem parede celular. Acontece que a substância que compõe essa parede celular não é a celulose, é a quitina. E isso é uma substância que a gente encontra entre as células animais. Os fungos também são responsáveis no seu processo de reprodução por produzirem esporos. Lembra que esporo é uma característica que vai aparecer quando ocorre a meiose lá nos vegetais. Então, os fungos também têm uma característica que os vegetais possuem, que é produzir os esporos. O animal não faz isso. Outra característica interessante é a forma de armazenamento de energia do fungo. O fungo armazena energia na forma de moléculas de glicogênio, que é uma coisa que o animal faz muito bem, né? Então vejam só, quando a gente fala de esporo, de parede celular, de armazenar glicogênio, isso são características que vão aparecer ou num grupo de células vegetais ou num grupo de células animais, mas os fungos acabam apresentando essas características que aparecem nesses dois tipos de células. Então não dá para eu chamar fungo de animal e nem de vegetal. Eu vou chamar de fungo propriamente dito, né? Os fungos podem ser unicelulares, isso significa microscópicos, ou pluricelulares, crescendo, visíveis a olho nu. Eu tenho um monte de exemplos de fungos, né? Vamos falar aqui das leveduras, que cientificamente é conhecida como Saccharomyces. Aí eu já aproveito e já faço um gancho com relação a esse tipo de fungo que é de extrema importância. Existem vários trabalhos de melhoramento em cima da produtividade desses fungos, porque esses fungos são capazes de realizar a fermentação alcoólica. Esse álcool produzido ou esses gases liberados na fermentação alcoólica tem uma importância muito grande para vários aspectos que nós vamos discutir na aula de hoje. Existem os cogumelos, famosos fungos cogumelos, alguns são comestíveis, outros são tóxicos e, portanto, a gente não deve ter contato com eles, né? Existem também os mofos, os bolores que vão aparecer no pão, as orelhas de pau. Então veja quantos exemplos famosos de fungos, né? Aqui estão alguns importantes. Quando os fungos conseguirem produzir os seus esporos em estruturas específicas, eu vou chamar lá então de basídio, de asco ou de zigósporo, eu tenho uma classificação importante para esse fungo. Quando eu falo basidiomiceto, é o fungo que produz os seus esporos numa estrutura chamada de basídio. Os ascomicetos são os fungos que vão produzir os esporos num corpo chamado asco, e assim prosigomicetos. Então, alguns fungos possuem estruturas especializadas na produção de esporo. E são esses esporos, galera, que vão permitir os fungos se espalharem. Isso explica uma situação muito interessante. Como é que o fungo apareceu aqui, nesse substrato? Como é que o fungo apareceu, por exemplo, numa roupa de couro que estava guardada dentro do guarda-roupa? Por quê? Os fungos são capazes de produzir os esporos. E os esporos são muito leves, carregados pelo ar. Quando eles caem num substrato que são favoráveis para o crescimento, eles começam a se multiplicar, voltam a crescer, começa a se multiplicar e vai produzir aquela estrutura do fungo filamentosa que a gente conhece. Uma dica importante, a célula do fungo é conhecida pelo nome de hifa. Quando forma um aglomerado de células, a gente vai chamar de micélio, tá certo? Mas não formam tecidos verdadeiros. Tudo bem? Bom, com relação à importância dos fungos, aí a gente vai discutir um pouco mais alguns aspectos, né, principalmente de melhoramentos, de engenharia genética, né? A gente tem uma série de itens aqui para revisar. Primeiro, importância ecológica dos fungos. Então, de cara, galera, vocês não podem esquecer que os fungos fazem parte de um nível trófico que a gente chama de decompositores.
Então, uma coisa importantíssima é pegar a matéria orgânica que está no meio, desmanchar essa matéria orgânica para que os elementos químicos possam circular e novamente entrar nas cadeias alimentares. Então, decomposição é uma característica ecológica extremamente importante dos fungos. Outra coisa importante é quando os fungos se associam com raízes de plantas. A gente chama esses fungos de micorrizas. Quando a planta apresenta nas raízes os fungos, as micorrizas, essas raízes ocupam uma área no subsolo maior do que se a raiz estivesse sozinha. Ou seja, o fungo associado à raiz da planta não significa que a planta está doente. Pelo contrário, o fungo vive numa simbiose bastante interessante com a planta e faz com que a planta tenha uma potencialização na absorção de nutrientes presentes no solo, especialmente, guarda aí a dica, fosfato. Então, a planta que tem fungo associado à sua raiz melhora a absorção de nutrientes e, portanto, num ambiente de grande competitividade, como uma área de floresta, por exemplo, a planta que tem essa raiz com as micorrizas tem vantagens. Então, elas vão crescer mais, vão se sobressair perante as outras, certo? Para a indústria alimentícia, a gente não pode esquecer de falar da produção das massas em geral. Quando a gente fala do fermento biológico, o fermento biológico é aquele fermento que apresenta a levedura. Então, essa levedura de nome Saccharomyces cerevisiae vai fazer o que com o carboidrato que está presente ali? Ela vai permitir a fermentação desse carboidrato, que é um processo anaeróbio, e o substrato produzido pela fermentação é o álcool e também o gás carbônico. No caso da massa, do pão, da pizza, do bolo, tal, a ideia é fazer a massa crescer, estufar. Então, o cuidado na escolha da levedura adequada, no cultivo da levedura, vai fazer com que essa massa do pão tenha uma qualidade maior, mais intensa, um sabor mais apreciado, né? Para a indústria de produção de bebidas alcoólicas, a ideia é aproveitar principalmente o álcool produzido na fermentação e para aquelas bebidas gaseificadas também aproveitar o gás carbônico, certo? Uma outra coisa importante aqui, um aspecto extremamente importante dos fungos é para a medicina, a questão da produção de fármacos. Eu vou chamar aqui então os antibióticos. Lembra da penicilina? A penicilina é um substrato que serve para matar bactérias. Os fungos produzem, alguns fungos, né, produzem naturalmente um tipo de antibiótico que permite a ele se afastar das bactérias. Quando o homem dominou essa técnica, ele passou a usar essa substância produzida pelo penicílio, que é o nome do fungo, em favor dele. Então ele passou a usar a penicilina, a substância produzida pelo penicílio, para matar bactérias. E aí, gente, olha, curamos um montão de doenças provocadas por bactérias. Então guarda o nome, ó, penicilina, um poderosíssimo antibiótico. E para a indústria sucroalcooleira, a gente não pode deixar de falar da produção do álcool como combustível, né? Também usamos as leveduras, e aí o grande substrato é o caldo da cana. A gente precisa ter a fermentação da sacarose, em todas as etapas, né? A sacarose sendo quebrada inicialmente, para produzir os dois monossacarídeos ali, a frutose e a glicose, e aí sim a levedura vai absorver esses monossacarídeos e dentro dela vai acontecer a fermentação alcoólica. Como resultado dessa fermentação, eu vou ter lá a produção do álcool combustível e do gás carbônico. Me interessa, nesse caso, o álcool combustível. E aí sim, eu tenho que ter um grande volume de caldo de cana para ter bastante sacarose, para eu conseguir produzir um volume bastante adequado de álcool combustível. Tá certo? É isso aí então, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima!